Olá, este vídeo é para você que está CLT e pensa uma hora em empreender. Eu tenho para mim que os melhores empreendedores ainda estão CLT e eu vou te explicar por quê. Meu nome é Suelen Borelli, atualmente estou como CEO na Borelli Academy e por mais de 10 anos eu estive no regime CLT. O que eu penso sobre estar CLT e empreender? Primeiro, é uma formalização. A gente não deveria ter isso como um limitador. Sabe por quê? Porque quando você busca o primeiro emprego, você está dentro de uma sistemática, sendo empregado de uma empresa, sendo colaborador de uma empresa, ou seja, estando no regime CLT, você tem a oportunidade de aprender, aprender com muitas pessoas. E sim, o ambiente de trabalho é como se fosse muitas vezes até uma extensão da nossa própria família. Às vezes a gente fica muito mais tempo com essas pessoas do que com a nossa própria família. E como é um ambiente um pouco mais hostil, ou seja, você tem prazo, você precisa gerar resultado, e o ser humano, dependendo ainda da sua cultura, ele é muito primitivo. Então, essa questão de hostilizar, essa questão de, às vezes, até tentar passar a perna no outro, diminuir o outro, acaba sendo até da própria natureza infantil humana. E principalmente tem um agregador dependendo aonde você trabalha. Eu já trabalhei em empresas, e aí eu não vou citar o nome de nenhuma empresa, mas onde eu senti a cultura da própria cidade, em cidades diferentes, que a cultura de uma era muito inferior à outra, era bem primitivo mesmo, sabe? E eu estava numa empresa multinacional. Agora, trabalhei em outra empresa multinacional onde o clima ele era mais desenrolado. Por quê? A empresa ela já vinha trabalhando uma cultura forte há muito tempo. Então, o problema é que dependendo o estilo de empresa, o estilo de negócio, o tamanho da empresa que você trabalha como CLT, talvez você não tenha uma experiência empresarial muito boa. Porque sim, gente, tem empresa que é ruim, porque o dono é ruim, a família é ruim, e às vezes tem empresas familiares que são péssimas, mas também existem empresas que a estrutura é familiar e criar uma empresa maravilhosa. Vai muito realmente da cultura de cada lugar. Só que como CLT, você tem a oportunidade de aprender e ainda ser pago por isso. E eu acho que o maior desafio em relação de estar CLT é porque as próprias empresas elas não são tão maduras em questão de organização. Falta para muitas delas essa questão de senso mesmo. Olha, eu trabalhei mais de 10 anos na segurança do trabalho, minha formação é em gestão de recursos humanos. Quando a gente fala Pilar X, muita gente não sabe, a gente fala de certificações que muitas empresas ainda não têm. E todo esse conteúdo, desde certificação, desde programas, é para não só manutenção, mas amadurecimento das empresas. Então, ainda, em pleno ano que nós estamos e século como estamos, muita coisa vem melhorando. Só que ainda tem muita empresa parada no tempo. Então, a má experiência como CLT é devido, inclusive, à imaturidade de muitos negócios. E hoje, estando à frente de uma empresa e atendendo empresas, eu vejo que isso é um fato, né? Não é nem uma teoria, porque às vezes o básico não é feito, quanto mais olhar para outras questões. Então, se você está CLT e pensa em empreender, a minha dica, eu vou falar que é dica mesmo, vou deixar uma sugestão, se torne o melhor CNPJ que você puder. Opa! Se torne o melhor CLT que você puder, onde está. Primeiro porque tem muita coisa que dá para ser feita. Se você estiver insatisfeito ou insatisfeita com o salário, você tem a opção de buscar o responsável, falar sobre isso. Às vezes pode acontecer de ter algum projeto de aumento aí de salário, né? Às vezes tem empresa que tem um projeto, mas ela só não falou ainda para as pessoas. Mas é bom ser transparente para a empresa também saber o que você está buscando. Então, esse é um ponto que é comportamental também de cada indivíduo.
independente de empresa, que é o que deixe claro o que você quer, o que você está buscando. E muitas vezes coloque o seu cargo à disposição aí para uma nova contratação, porque você estará em busca de novas oportunidades com salário melhor. Então, esse é um ponto. Outro ponto, você pode desenvolver suas habilidades e deve, porque se você esperar que a empresa fique pagando pelo seu treinamento, algumas empresas têm processo de treinamento e desenvolvimento mais desenrolado. Elas investem ali no colaborador e isso ajuda muito porque elas querem pessoas com performance. Então, quanto melhor as pessoas forem, melhor será para o dia a dia, para a rotina. Mas nem toda empresa é assim. Então, dentro das suas possibilidades, invista em quais habilidades. E aí eu vou falar uma que é imprescindível, que inclusive eu desenvolvi um método dessa gestão no tempo dentro de uma das empresas, porque eu tinha uma demanda muito grande, eu tinha que dar conta, né, de muita coisa, e chegou uma época, em uma empresa especificamente, que eu estava, sinceramente, meio que sucumbindo. A minha saúde mental estava indo por ralo abaixo, por água abaixo. E eu acabei investindo em conhecimento e por conta da minha expertise eu acabei desenvolvendo o próprio método. Então, a primeira habilidade é a gestão no tempo. Essa habilidade ela aumenta seu poder com demanda. E o que pode acontecer talvez com você, assim como aconteceu comigo, e é o que eu gostaria de ter ouvido de alguém enquanto eu estava CLT. Desenvolva 3 habilidades: gestão do tempo, gestão financeira e gestão de projeto. A gestão no tempo, além de aumentar sua performance, como eu disse, ajuda na sua saúde mental, que é inclusive um assunto que a gente está levando para as empresas agora. Porque a saúde mental, ela tem algumas vertentes. Uma delas é o excesso de informação, o excesso de demanda. O excesso de demanda pode desencadear aí alguns distúrbios emocionais, distúrbios comportamentais, porque afeta sim a saúde das pessoas. Agora, a gestão financeira, ela é importante para a sua vida pessoal, porque às vezes você tem lá um salário X, mas você não sabe trabalhar com esse salário. Eu gostaria muito de ter ouvido isso, porque eu sempre tive dificuldade com esse assunto. Eu tive que desenvolver isso depois já empreendendo, ou seja, depois de 10 anos passando por empresas. Aí você fala, mas por que, que você não fez de repente isso como você fez com a gestão no tempo? Porque era um assunto que eu fugia e nunca me despertaram para isso, dentro dos conhecimentos que eu atingi, que eu tive acesso. E depois que eu acabei despertando, porque para você executar alguma coisa, mesmo eu falando aqui para você, ó, tô falando na lata, ó, desenvolva gestão do tempo, gestão financeira e gestão de projeto. Para você levantar e ir atrás disso, e no caso a gente resolve isso, ou seja, para você pegar, mandar uma mensagem ou nos ligar e falar assim, ó, eu quero fazer, existe uma pequena jornada. E a jornada começa no seu despertar. Então, eu posso falar aqui com todas as letras a importância de, mas alguns gatilhos fazem com que a gente tome ações. Então, no caso, estou deixando claro aqui para você: olha, a gestão do tempo aumenta seu poder de realização. Então, se você tem muita demanda, além de você melhorar sua performance, você diminui os riscos de ter algum distúrbio mental. Mais que isso, só os benefícios disso. Agora, a gestão financeira, com o seu salário, você consegue dar uma vazão melhor. Isso é uma habilidade que desenvolvida. Então, não é às vezes seu salário que é ruim, é você que não sabe gerenciar o seu dinheiro. Tem essas duas questões. Não, eu preciso aumentar o meu faturamento que minha vida financeira melhora. Nem sempre. Você precisa aprender a enxergar sobre isso. Agora, a gestão de projetos, tudo vira projeto. Então, a gestão de projeto, se você tem a gestão no tempo, você consegue conduzir ela melhor, porque ela é uma extensão. Tanto que aqui, um pré-requisito para se fazer a gestão de projetos é ter a gestão no tempo. Senão você não vai conseguir dar vazão. Aí você fala, onde que eu vou usar a gestão de projeto? Em tudo, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Estar CLT é uma forma de contratação, não te define.
mas você pode ser intraempreendedor onde você estiver. Ah, mas a minha empresa é ruim, a empresa que eu trabalho é ruim. Será? Será que depois de você desenrolar esses pontos, você não muda a sua mentalidade? Porque às vezes tem gente que é folgado mesmo, tem CLT que é folgado mesmo. Agora, tem gente muito boa. Tem gente muito boa. Porque todo ambiente sempre vai ter os dois lados da moeda. Nunca vai estar 100%. Você pode estar numa empresa multinacional. Eu já vi gente ruim em empresa multinacional. Ruim de ruindade. Eu já vi gente ruim de serviço em empresa multinacional. Mas eu já vi gente muito boa. Então, todo ambiente sempre vai ter os dois lados. Não tem o melhor ou o pior. É o que é e sempre pode melhorar. Só que por onde que a gente começa a melhorar? Pela gente. Porque se a gente não estiver bem, qualquer lugar fica ruim. Até a melhor empresa para se trabalhar no Brasil ou, quiçá, no mundo. Então, é retrabalhar a sua mentalidade. E isso muitas vezes começa com você. Nem todas as empresas estão dispostas a trabalhar uma cultura. E as que estão, gente, é responsabilidade, né? Nada como o tempo também para resolver. Agora, do outro lado da moeda, existe quem quer empreender. E aí, o que eu posso dizer sobre o empreendedorismo, porque eu tenho um lugar de fala que eu já estive dos dois lados. Que também ter um CNPJ é uma responsabilidade, porque conduzir um negócio é conduzir um projeto empresarial que eu fui aprender depois de quase 5, 6 anos da minha, eu falo que o meu estágio no empreendedorismo. Mesmo vindo de empresa multinacional, mesmo ter feito marketing, publicidade e propaganda, mesmo tendo uma noção de mercado, ainda assim eu apanhei e apanho, porque é um projeto de longo prazo. Não é um projeto para se entregar para um chefe ou um trabalho que você vai entregar para um professor. É algo mais robusto. Não é também só pegar a sua atividade, ir lá e vender, tá tudo certo. Então, para alguns, flui mais, dependendo do segmento. Para outros, é mais desafiante. De qualquer maneira, ter um CNPJ aumenta a sua responsabilidade não só com a sua especialidade, mas você precisa entender o contexto, você precisa entender de mercado. E isso faz com que muitos empreendedores acabam caindo nas estatísticas de mortalidade. Então, se você está CLT, você tem uma oportunidade muito grande, que primeiro é aprender a ser empreendedor aonde você está, desenvolvendo essas habilidades, fazendo caixa. Outra coisa que eu gostaria de ouvir é: comece a fazer caixa. E só decida sair depois de pelo menos um ano de caixa ou até dois, quiçá. Por quê? Porque é assumir risco. Empreender é assumir um risco, que pode ou não dar certo. E aí depende muito do seu comportamento. E comportamento empreendedor, qualquer pessoa pode desenvolver. Você não precisa ter um CNPJ para fazer isso. Por isso que se você estiver como CLT, comece a ser empreendedor onde você estiver. Só que entenda o contexto, o que contempla ser empreendedor. Senão você não vai conseguir o quê? Executar isso. E a gente está aqui para isso. Agora, se você se prepara mais, entende daí do que você vai fazer do mercado, você vai ter que passar pela experiência. Eu vejo que assim, todo mundo que está como CLT, isso se quiser, todo mundo deveria empreender. Porque isso aumenta a sua responsabilidade com os projetos, inclusive. Isso faz com que você inove, isso faz com que você olhe para um outro lado, porque nem sempre você vai ter caixa para tirar aquilo do papel. Às vezes, para você tirar uma coisa do papel, você tem que aumentar seu faturamento para aumentar o seu lucro e aí sim investir. Então, esse tipo de situação que acontece com pequenas empresas e grandes empresas, isso às vezes está acontecendo na sua vida. Não é assim? Às vezes você não consegue tirar um dinheiro específico ou usar para resolver alguma coisa na sua casa ou na sua vida, porque esse mês você já comprometeu o salário todo. Como empreendedor, você tem nuances. Você pode aumentar o seu faturamento muito mais, só que não é o seu salário faturamento. O faturamento da empresa é uma coisa.
salário é outra. Tem os descontos, né, de impostos aí no salário. Como empresa, a mesma coisa. A empresa também paga impostos. Então, a diferença é que você vê números maiores. Mas se você for realmente jogar o jogo dos negócios, faturamento é uma coisa, você tira pro labore, que pode ser um valor às vezes menor do que você hoje ganha como salário, e com o tempo, conforme a empresa vai melhorando, você pode tirar dividendos. Aí sim a coisa começa a melhorar. Só que quando você entende a lógica dessa sistemática, você vê que são escolhas. Você é especialista no que você faz. Se você está dentro de uma empresa, está resolvendo problema. Você está lá porque você é especialista. E enquanto você estiver resolvendo as coisas que está aí na sua mão, né, isso interfere sistematicamente em alguma coisa. A partir do momento que isso é, não tem mais efeito, seja comportamental ou da especialidade, tchau. Aí você vai para uma outra empresa, você vai buscar uma outra coisa. Se tem esse problema que você resolve, aí tem vários outros lugares que tem esse problema também. Agora, será que isso seria sustentável a longo prazo para ser negócio? Então, esse é o maior engano que muitos no formato CLT, assim como eu, passei por isso, que é aquilo que eu resolvo aqui dentro, lá fora tem, logo vou vender muito. E tá tudo bem. Existe muitas vezes a necessidade, mas você ainda não é conhecido, então tem um mercado a ser conquistado. Percebe que não é linear, existe um contexto dentro de algumas coisas. Enfim, para esse vídeo também não ficar tão comprido, o que eu posso dizer é que você que está CLT, você tem todo o direito do mundo de começar um negócio. A vida é sua, a especialidade é sua. A única coisa que eu diria é: se prepara um pouco mais, desenvolva as habilidades, tenha essa performance onde você está, começa o seu projeto empresarial em paralelo, mas já entendendo sobre negócio, porque a maioria dos pequenos negócios, ou seja, você tende a começar inclusive como um pequeno negócio, e mesmo que se fature, tá, gente? O problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema de muitos é o comportamento, porque muitas vezes coloca o pé pelas mãos, toma decisões equivocadas, não enxerga o negócio como um todo. Você pode ser um excelente empreendedor estando CLT, é só desenvolver isso. Mas no momento que você tomar a decisão de, olha, eu vou para o mercado, você está indo para o mercado, você está indo para o jogo. Mas ainda dá para você treinar e ainda dá para você fazer reconhecimento de campo antes de jogar, literalmente. E a gente está aqui também para te ajudar isso. A gente tem processos para isso. Ah, eu tô CLT, eu consigo ser cliente da Borelli Academy? Sim, assim como a gente tem. A gente trabalha soft skills, é independente se você é empreendedora, se você está CLT, não importa. As soft skills aumentam seu poder de realização, independente de onde você esteja. Então, esse é um primeiro passo. Agora, um segundo passo é a questão da sua mentalidade empresarial. E aí, a gente acaba tendo outras soluções que depois a gente conversa. Mas o primeiro passo é desenvolver suas habilidades. Eu já estive CLT por mais de 10 anos. Eu tenho um CNPJ, já está indo para 10 anos. E eu já voltei para a indústria com meu CNPJ, prestando serviço. Então, eu vejo que assim, é uma barreira mental que nós criamos, separando, adjetivando, né, os lugares. Gente, dor é dor. Se amanhã eu tiver que estar na figura CLT por algum motivo, dentro de um acordo que eu tenha feito para resolver uma dor, e esse for o formato, por que não? A mesma coisa como PJ, por que não? Eu tenho que saber o que eu resolvo no mundo. As formas variáveis. Ainda mais quando alguém te quer exclusivo, né? Quanto mais exclusividade, maior o ticket. E às vezes você quer também entregar, ter um volume X. Você não precisa sair de uma CLT e se tornar uma multinacional. Isso requer tempo, isso requer logística, isso requer muitas coisas. Se você quer empreender, tenha experiência do projeto. Isso pode acontecer dentro de casa, onde você estiver.
Mas vai empreender? Empreende com mais consciência. Ou, não, quero ter liberdade, depois eu vejo como a maioria das pessoas faz também. Dá para aprender antes, durante e depois. Mas essa questão de, todo mundo deveria empreender, é comportamental. Realmente todo mundo deveria ser mais empreendedor, mesmo estando CLT, mesmo não sendo CLT, porque é comportamento. Um comportamento empreendedor são de pessoas que pegam para tirar do colo. Isso é questão de habilidades. Agora, nem todo mundo tem perfil para ser empresário ou empresária, mas isso pode ser desenvolvido se você quiser. São escolhas. Então, eu queria deixar esse vídeo registrado para você que está CLT. Lembrar disso, você está CLT, você pode ser o que você quiser, é só uma formalização. O que mais importa é o desenvolvimento das suas habilidades, da sua mentalidade. Feito isso, você vai fazer escolhas melhores. Estando com uma empresa, abrindo CNPJ, você não é mais apenas o especialista. Você precisa se tornar generalista e nexialista do seu negócio. Aí sim, sua visão amplia e você consegue ter uma ideia melhor. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo onde eu estou falando exatamente sobre a visão macro nos negócios. Eu até desenhei, tá de forma simples, só para você ter uma ideia do que está por vir, se você tomar a decisão de empreender. Se você já tomou a decisão de empreender e tem menos de 2 anos, ainda dá para consertar muita coisa. Nossa, Ellen, por que acima de 2 anos não dá para consertar? Dá, mas você fica muito mais resistente. Como a gente lida com diversos perfis de empreendedores, a gente pode falar isso com tranquilidade. Porque muitas vezes está no começo, você quer fazer certo. Depois você vai se acostumando, aí você deixa de fazer, porque você vai desacreditando, inclusive, em você. Ou teve pouco resultado e para você já é o suficiente. Enfim, tem de tudo, tem de tudo. Mas fica a dica desse vídeo para você ter uma visão aí macro do que está por vir se você tomar a decisão de começar a empreender. E se você está CLT, tá tudo bem, se torne empreendedor estando CLT, se torne um intraempreendedor ou uma intraempreendedora. E se você é dono de uma empresa, média empresa ou até grande empresa e tem essa noção de tudo isso e acredita nisso, e quiser desenvolver algum trabalho voltado ao intraempreendedorismo, só fala com a gente, tá? Que a gente tem projeto para isso também. Até mais e até o próximo vídeo.